E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, o qual vocês já podem adivinhar pela minha camiseta, né? Sim, vamos falar sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, mais conhecido também como Beetlejuice Beetlejuice. Ele é um filme de comédia e terror lançado em 2024. Ele é uma sequência do filme Os Fantasmas Se Divertem, de 1988, que é também conhecido somente como Beetlejuice. E a trama é ambientada 36 anos depois do filme original, acompanhando 3 gerações da família Deeds, que é a família do filme original, que se reúnem na cidade de Winter River devido a uma tragédia familiar e acabam libertando o bio-exorcista Beetlejuice do seu cativeiro, atraindo atenções indesejadas do pós-vida no processo. Bom, antes de falar sobre o filme em si, eu acho muito pertinente dedicar uma partezinha desse vídeo aos meus antecedentes em relação ao diretor do filme, que é o Tim Burton. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito justo dizer que a minha cinefilia começou com o trabalho do Tim Burton, de modo que ele foi o meu primeiro diretor favorito e o meu primeiro cineasta que eu senti que eu queria ver todas as obras dele, e isso graças à minha exposição precoce a filmes como Edward Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005, e A Noiva Cadáver. E é bem justo dizer também que algumas das marcas registradas do Tim Burton, como por exemplo o uso pertinente dele de cores e o tom mais sombrio das narrativas dele, foram fundamentais para que eu apreciasse posteriormente o trabalho de outros diretores que viriam a ser os meus diretores favoritos, como por exemplo o Wes Anderson, que é o meu diretor favorito atualmente, que ele também faz um uso muito pertinente de cores no trabalho dele, e o Guillermo del Toro, que é o meu segundo diretor favorito, que tem aí um uso muito eficaz da fantasia sombria nas tramas dele, que é bem condizente ali com um tom mais gótico das narrativas do Tim Burton. E uma coisa muito interessante em relação à filmografia do Tim Burton como um todo é o número de sucessos que ele teve ao longo da carreira dele. Porque a gente teve não só um, mas 2 filmes ótimos do Batman. A gente teve Edward Mãos de Tesoura, a gente teve Ed Wood, que é muito subestimado na filmografia dele, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver, Sweeney Todd, que é meu favorito, Alice no País das Maravilhas, e Frankenweenie, que foi o último ótimo filme dele. E também é bem pertinente dizer que desde Frankenweenie o Tim Burton tem tido muitas dificuldades de emplacar um sucesso no nível do seu trabalho anterior. E começando com Grandes Olhos, de 2014, a carreira dele meio que foi por água abaixo. Por quê? Grandes Olhos foi recebido de forma mista pelo público, que gostou muito da atuação da Amy Adams, mas não achou que o filme combinou ali muito com o estilo mais gótico, mais surreal do Tim Burton. Aí em 2016 a gente teve o Lar das Crianças Peculiares, que embora o filme tenha capturado ali a estética visual do Tim Burton muito bem, como uma adaptação do livro do Ransom Riggs, é um filme horrível. E em 2019 a gente teve o que seria o último prego no caixão da carreira do Tim Burton, que foi o remake de Dumbo, lançado pela Disney, que é uma coisa simplesmente abominável. Eu não tenho outra palavra para descrever esse filme, porque realmente foi uma coisa que fez o Tim Burton pensar que, nossa, minha carreira acabou. Mas aí a Netflix veio e salvou o Tim Burton, envolvendo ele num papel fundamental na série Wandinha, que inclusive tem a Jenna Ortega, que também participa de Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E eu fiquei muito feliz de ver o Tim Burton de volta, mesmo que fora do cinema, né? E agora, com Os Fantasmas Ainda Se Divertem, a gente felizmente vê o Tim Burton retornando em sua melhor forma, retendo aquele senso de humor sádico e mórbido que marcou o original e fez ele ser tão icônico. E também a gente tem ali o resgate de todas as marcas registradas da filmografia dele.
resultando numa jornada muito nostálgica e muito divertida pela sua filmografia. O roteiro de Beetlejuice fica por conta do Alfred Gough e do Miles Millar, que inclusive são supervisores da série Wandinha da Netflix, e aqui eles conseguem capturar muito bem o espírito da história original do Michael McDowell e do Larry Wilson no Beetlejuice original de 88, com resultados que em sua grande maioria são bem positivos, porém eu tenho algumas ressalvas. Mas começando pelo lado positivo, uma das maiores forças de Os Fantasmas Ainda Se Divertem é o fato do filme não se levar a sério. Ele não deseja ser aquele filme, nossa, digno de Oscar, ambicioso. Ele é um filme do Tim Burton e ele é bem satisfeito com ser um filme do Tim Burton. De modo que ele abraça aquela vibe de Sessão da Tarde e também as suas raízes nos filmes B de terror com bastante orgulho. E isso resulta numa projeção muito divertida e muito engraçada. E falando em engraçada, em segundo lugar, a gente tem mais um destaque no senso de humor mórbido e peculiar do Tim Burton, que felizmente encontra-se intacto aqui, arrancando boas risadas do público devido a situações mais inusitadas. Inclusive, algo que me deixou bem aliviado foi o fato que eles não renderam o personagem título, né, o Beetlejuice, ao politicamente correto. Ele continua irreverente, politicamente incorreto e morbidamente hilário, e eu fiquei muito feliz que eles conseguiram ali manter o personagem, né, a essência do personagem intacta, porque se eles mudassem alguma coisa, muito provavelmente não iria dar certo, então foi uma coisa que me deixou muito aliviado. Em terceiro lugar, a presença das marcas registradas do estilo do Tim Burton, como por exemplo os personagens peculiares, a abordagem sombriamente cômica da morte e também o tom mais gótico dos seus enredos, né, faz de Beetlejuice uma experiência deliciosamente nostálgica, contando aí com várias referências ao trabalho anterior do diretor, celebrando a obra dele de uma forma muito eficaz. Por exemplo, tiveram algumas cenas aqui que me lembraram muito de A Noiva Cadáver e O Estranho Mundo de Jack. E eu sei que o Tim Burton não dirigiu O Estranho Mundo de Jack, mas ele foi fundamental para a produção desse filme. Então, eu também conto como uma obra dele. Em quarto lugar, a gente tem aqui um dos maiores diferenciais dessa sequência em relação ao original, que é a abordagem temática. Aqui a gente tem um tema bem recorrente de encontrar as forças para seguir em frente após uma tragédia. E esse tema não só traz um peso emocional bem maior para essa sequência e ajuda a desenvolver, em especial, as personagens da Winona Ryder e da Jenna Ortega, como também simboliza um pouco a própria carreira do Tim Burton, que, assim como os personagens do pós-vida nesse filme, era algo que estava praticamente morto depois do remake do Dumbo. E o fato de ter essa metalinguagem inserida dentro da abordagem temática resulta em várias alfinetadas e referências às várias dificuldades que o Tim Burton enfrentou ao longo da sua carreira. E perceber cada uma dessas referências foi simplesmente impagável no cinema. Eu tive que segurar para não rir tão alto. Então foi uma coisa que realmente me agradou bastante no roteiro de Beetlejuice. Porém, infelizmente, aqui a gente tem uma ressalva que se tornou praticamente uma regra nas sequências legado de hoje em dia, né, que são filmes que pegam a estrutura dos seus filmes originais e replicam, mudando algumas coisas para atualizar a premissa do filme. E aqui a gente, infelizmente, encaixa nessa mesma categoria, porque o roteiro de Beetlejuice repete muitos dos eventos-chave do roteiro do filme original e também replica os arquétipos dos personagens originais às novas adições do elenco. E isso faz parecer um pouco que o Tim Burton estava jogando no seguro para garantir um sucesso mais facilmente. O que é algo completamente válido, levando em conta o número de fracassos que o Tim Burton teve desde 2014, mas vindo de um cineasta com um estilo tão peculiar, único e original como o Tim Burton,
eu esperava um roteiro que se destacasse em meio a tantas sequências legado que replicaram a estrutura dos seus filmes originais e pecaram um pouco na originalidade no processo. No elenco, nós encontramos um dos maiores trunfos de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, porque a gente conta com o retorno de várias figuras-chave do filme original. Começando pelo Michael Keaton, que faz um retorno triunfal como o Beetlejuice. Eu achei bem interessante porque na década de 2020, o Michael Keaton retornou aos seus 2 papéis mais icônicos que foram originados no filme do Tim Burton. Ele voltou ao papel do Batman no filme do Flash, que foi um papel que ele originou no Batman de 1989, que foi do Tim Burton. E agora ele está reprisando o papel do Beetlejuice depois de ter vivido ele no Beetlejuice de 1988. Então eu achei isso simplesmente sensacional. E é muito bom ver que o Michael Keaton não perdeu o jeito, mesmo 36 anos depois do filme original. Ele continua irreverente, ácido e hilário, como sempre. Nossa, eu amei a performance dele aqui, muito mesmo. Por outro lado, a Winona Ryder conseguiu amadurecer muito bem a sua personagem, de modo que ela não é a Lydia do filme original, ela não é rebelde ou retraída, ou tipo antissocial. Ela que se aproxima muito mais da sua personagem no Stranger Things, a Joyce Byers, porque ela tem ali um caráter mais maternal em relação à personagem da Jenna Ortega, e isso resulta numa performance que é ao mesmo tempo vulnerável e carinhosa. E o terceiro retorno mais importante da franquia Beetlejuice aqui é o da Catherine O'Hara, que é uma das maiores fontes de alívio cômico da trama, porque o arco narrativo dela envolve a tentativa dela de superar o luto das maneiras mais inusitadas possíveis. E ela é simplesmente hilária aqui, eu fiquei muito feliz que ela voltou. E essas 3 performances trazem muita vida ao espírito original do Beetlejuice, então foi fantástico. Entre as novas adições no elenco, a gente tem a talentosíssima Jenna Ortega, responsável por viver a Wandinha na série produzida pelo Tim Burton, e aqui ela assume o arquétipo que a Winona Ryder assumiu no filme original, de modo que a personagem dela começa como uma pessoa rebelde, retraída, antissocial, porém certos pontos do roteiro permitem que a personagem dela se abra para o espectador, e isso resulta num arco narrativo com um caráter emocional muito forte. Por outro lado, a gente tem uma performance que é propositalmente superficial do Justin Theroux, que é uma das principais fontes de alívio cômico da trama, juntamente com a Catherine O'Hara. Aqui ele arranca risadas do espectador de forma quase desenfreada pela pura vergonha alheia das situações nas quais o personagem dele se encontra. E é bem refrescante ver o Justin Theroux num papel tão cômico, porque acaba servindo como um contraste perfeito ao trabalho mais dramático dele em séries como The Leftovers, por exemplo. E a gente tem aqui mais uma performance excêntrica do onipresente Willem Dafoe, que aqui interpreta um ex-ator morto-vivo que foi famoso por interpretar um policial na sua carreira, e ele chama muito a atenção do espectador, não só pelo visual do personagem, que dá pra ver parte do crânio e do cérebro dele aqui, mas também pelo seu uso frequente de frases de efeito e pelas suas referências ali a atores como Tom Cruise, que fazem os seus próprios dublês. Então é uma performance muito divertida e mais uma adição aí para um ano que está sendo sensacional para o Willem Dafoe. Além desse filme, ele também fez Tipos de Gentileza, que é do Yorgos Lanthimos, né? E vai fazer Nosferatu. Então o cara tá com tudo. Porém, infelizmente, a gente tem uma exceção aqui no elenco de Beetlejuice, que fica com a Monica Bellucci. Aqui ela parece só fazer referências visuais a algumas das figuras femininas que o Tim Burton criou ao longo da sua carreira, como a Sally, do Estranho Mundo de Jack, e a Noiva Cadáver. Porém, o arco narrativo dela é muito oscilante e não consegue
emitir aquela ameaça que uma vilã deveria emitir. E isso resulta num pequeno desperdício do potencial da Monica Bellucci como atriz. Felizmente foi a única decepção que o elenco teve, mas infelizmente foi uma decepção bem visível. O visual sempre foi um destaque na filmografia do Tim Burton e Os Fantasmas Ainda Se Divertem faz questão de ressaltar isso, de modo que a direção de fotografia e a direção de arte investem pesado no uso de cores como roxo e verde para remeter à estética do trabalho anterior do diretor e também enquadramentos que se concentram em destacar algo que destoa completamente do ambiente ao redor dela. Por exemplo, tem uma cena aqui que faz uma panorâmica da cidade de Winter River e acaba focando numa casa que está coberta com um véu preto que se destaca e destoa muito do ambiente, né, no qual ela está inserida, né, que é um ambiente muito verde, muito cheio de vida, e aí essa casa com um véu preto acaba dando um caráter mórbido para aquele enquadramento. Isso é muito Tim Burton, eu amei isso que eles fizeram. Outro destaque fica com o design de figurino da Colleen Atwood, que inclusive é uma colaboradora muito frequente do Tim Burton, e o trabalho dela continua sendo impecável, como sempre, complementando e muitas vezes incorporando a personalidade dos personagens, graças ao uso vibrante que ela faz de cores nesses figurinos. Outro destaque que é fantástico para mim são os efeitos visuais, que conseguem fazer uma mistura muito eficaz entre maquiagem, efeitos práticos e CGI, de modo a fazer o filme não parecer artificial. Inclusive aqui a gente tem um uso muito inteligente de animação stop motion, e isso faz de Beetlejuice um filme muito inventivo nesse aspecto. E por fim, a gente tem a trilha sonora do Danny Elfman, que é um dos colaboradores mais frequentes do Tim Burton. Eles já trabalharam juntos em mais de 20 projetos, e aqui a trilha sonora dele é deliciosamente nostálgica, remetendo aos trabalhos dele em O Estranho Mundo de Jack e Edward Mãos de Tesoura com sucesso, graças ao seu uso muito eficaz de vozes em coral e orquestras que complementam o caráter fúnebre da narrativa. Então, tecnicamente, Beetlejuice é um retorno à forma original do Tim Burton graças à reunião que ele teve com seus colaboradores mais frequentes e mais bem-sucedidos, no caso. Resumindo, Os Fantasmas Ainda Se Divertem ou Beetlejuice é um retorno muito bem-vindo do Tim Burton à sua forma original, à sua melhor forma original, com o diretor resgatando todas as suas marcas registradas e recrutando os seus colaboradores mais frequentes para capturar o mesmo espírito morbidamente hilário do Beetlejuice original, resultando em uma sequência muito nostálgica e muito divertida. Eu fecho essa resenha com uma nota 9 de 10 e assim eu finalizo essa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal, porque tudo isso me ajuda muito. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!